Glória a Deus. A graça e a paz, meninas. Tudo bem com vocês? Bom demais ver vocês. Aquelas que não podem ligar a câmera, eu entendo, mas as que puder ligar a câmera, se puder ligar, eu também acho bom. Já que não pode ligar o microfone, é porque eu gosto de interação. Mas tá tudo bem. Aí vocês pelo menos acenam assim que tá junto comigo, tá bom? Para eu entender que vocês estão juntos. Ai, gente, que neném linda é esse? Da Lara, que gracinha. Meu Deus, que fofo. Amém. Então, nosso tema hoje é me reabastecendo com o Espírito Santo. E eu gostaria de compartilhar o texto que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Quem quiser anotar, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Oh, glória! Aleluia! Oh, versículo fácil de viver, não é não? É muito fácil, gente. Eu achei muito interessante que a pastora já tem uns dias que me passou esse tema. É impressionante. Ela me passou esse tema num dia, no outro dia começou. Foi incrível. Eu falei, gente, como assim? Ela me passou num dia, no outro dia começou as lutas. E eu falei, olha, olha aí, Jesus me testando. E aí eu falei, tá bom, senhor, eu vou passar no teste aí. Eu vou passar. E não é fácil, não. Às vezes, né, aqui vou falar muito sobre domínio próprio ou demônio próprio. Aí você vai decidir se você tem um domínio próprio ou demônio próprio. Então, assim, eu vigiei muito para não ter demônio próprio, né? A gente escolhe se a gente vai ter o domínio próprio ou o demônio próprio. Desculpa, eu falei, mas vamos lá. Como eu falei, foi só a pastora passar esse tema para mim e eu comecei a ser aprovada no mesmo tema que ela passou. A gente entende que, ainda mais aqui na América, né? A nossa vida é muito corrida, muito corrida. A gente tem uma lista de tarefas para fazer. Mesmo eu que não tenho baby pequeno, minha filha já é adulta, mas é tarefa que não acaba mais. É um monte de coisa que a gente tem que fazer, ainda mais quem tem criança pequena, é mais coisas ainda. É escola, é tarefa, é arrumar comida para o marido, é, né, servir ao Senhor e de repente você vai perceber o fruto do Espírito, é o fruto, né? O fruto do Espírito Santo que se manifesta de 8 formas sumiu. Foi esvaziando da sua vida ali, ó. Porque é como se a gente só tirasse, né? Vai tirando, vai tirando, vai tirando, mas chega um momento que a gente precisa de reabastecer, como está escrito aqui na palavra, reabastecer com o fruto do Espírito Santo. E isso é muito importante para a gente, reabastecer com o fruto do Espírito Santo. Eu tenho pensado muito nisso, né? A última vez que eu estava aqui, eu falei sobre usei o exemplo do carro, né? De reabastecer do carro. Mas se você for pensar, não é só o carro. Qualquer coisa que você usa precisa de recarregar, de reabastecer microfone, telefone, tudo precisa de reabastecer, tudo precisa de recarregar. E com o fruto do Espírito Santo também não é diferente. Reabastecer com o fruto do Espírito Santo não é só você lá carrega uma vez e pronto. Não, é algo da mesma forma do telefone, dos microfones. Também a gente precisa de ser recarregado o fruto do Espírito Santo. E o interessante é que você é recarregado pelo fruto do Espírito Santo e o Espírito Santo vai te proporcionar
uma situação para você manifestar o caráter de Cristo. Então é muito tremendo. Não basta ser só reabastecida. O Espírito Santo vai te proporcionar uma oportunidade para você demonstrar o caráter de Cristo. Como eu falei para vocês, a pastora me deu a palavra e eu tive a oportunidade, eu acho que umas 6 vezes, de demonstrar o caráter de Cristo. Oh, glória! Então, queridas, quando você estiver orando, Senhor, me dá o domínio próprio, me dá mansidão, Ele vai dar. Mas como? Ele vai preparar uma oportunidade, uma situação para você fazer diferente. Tá em você o poder de decidir manifestar o caráter de Cristo ou não. Porque você pode falar assim: ah, Fernanda, mas eu oro, eu busco a presença de Deus, ok? Mas não é só isso. Você ora, você medita na palavra, você busca a presença de Deus, mas você decide como vai reagir. Não é Deus. Você está ali orando, se enchendo do Espírito Santo, mas você decide como vai reagir. Estava falando isso no GPS ontem, que as pessoas vão te ofender. Vou entrar na área do domínio próprio. As pessoas vão te ofender. Nessa igreja, em outra igreja, não adianta você mudar de igreja, outras pessoas vão te ofender na outra igreja também, no seu trabalho, na sua casa. Ok? Mas como você vai reagir diante dessa ofensa? Você vai deixar essa ofensa entrar no seu coração e te paralisar? Ou você vai perdoar e não vai deixar a ofensa governar a sua vida? Como que vai ser isso? Isso é uma decisão sua. E para isso a gente precisa do quê? Do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Não é demônio próprio, é domínio próprio. Então a gente precisa de. Por quê? Isso faz mal para a gente mesmo. Não é só para o próximo, para nós mesmos. Porque a ofensa é uma isca de Satanás para o seu coração. Imagina aqui comigo que além da água tem a coisa que você mais gosta de beber. Tem uns que é café, tem outros que é refrigerante. Então, Satanás coloca uma isca assim, ó, para você, de algo aparentemente muito bom. E se você morder aquela isca, você vai ser fisgado por Satanás. Então, nós temos que estar muito conectados com o Espírito Santo, nos frutos do Espírito Santo, reabastecendo a nossa alma todos os dias. Porque se eu não colocar meu devocional em dias, ô, gente, não se iluda, não. Vocês veem, né? Todo mundo fala assim, nossa, a Fernanda é tão doce. Com o Espírito Santo eu sou doce. Mas deixa eu ficar longe do Espírito Santo, vocês vão ver. O doce de pimenta. Ou doce de limão. Não sei. Não se iluda. Eu não sou essa doçura, não. Isso aqui é o trabalhar do Espírito Santo. E às vezes a gente acha que a gente não precisa de se reabastecer com o Espírito Santo, mas nós precisamos de nos reabastecer todos os dias com o Espírito Santo. E a palavra de Deus está aqui, né? Da mesma forma que você come, você seleciona comidas que pode te nutrir, você também vai selecionar aquilo que vai nutrir a sua alma. Através da palavra de Deus, através da oração e através de uma decisão de comportamento. Você vai pensar assim, que o meu É, comportamento reflita o caráter de Cristo, que as minhas atitudes reflitam o caráter de Cristo. Então eu vou estar ali mergulhada ali, né? Em Gálatas 5, 22, 23, exalando, comendo desse versículo aqui, mas quando aparecer uma oportunidade para mim, uma situação,
eu vou manifestar o caráter de Cristo. Alegria, né? Um regozijo que não depende das circunstâncias externas, mas sim do privilégio de ter uma relação com Cristo. Então, nesse mundo que a gente está vivendo de tantas más notícias, quando eu me reabasteço com o Espírito Santo, a alegria minha não depende de circunstâncias. Não. Quando eu sou reabastecida pelo Espírito Santo, a minha alegria não vai ser medida pela situação que eu estou vivendo, mas sim pelo gozo, pelo pleno gozo em Cristo Jesus. É assim que Paulo fala. Paulo está dentro de uma prisão e está falando: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dentro de uma prisão e está falando que é possível várias coisas. E ele está vivendo uma situação adversa. Então, o fruto do Espírito Santo fala isso para nós. Não é a situação que vai mudar a gente. É a nossa condição em Cristo Jesus. É o nosso reabastecimento no Espírito que vai mudar a situação ao nosso redor. Então, a minha alegria não vai ser baseada nas minhas circunstâncias, ok? Deixa eu ver aqui, meu Deus. A minha alegria não vai ser baseada nas minhas circunstâncias, mas vai ser baseada na minha condição em Cristo. Da mesma forma, é o que? A paz, uma tranquilidade, um bem-estar que nasce na relação com Deus. É a certeza da presença de Deus. A paz é a certeza da presença de Deus. Eu não sou cantora, não, mas tem aquela música assim: eu só quero tua presença. Eu não vou te pedir mais nada. É isso. A paz é a certeza da presença de Deus conosco em todas as situações. Eu sei que a presença do Senhor está conosco. Eu fui reabastecida pelo Espírito Santo. Então, tá pegando fogo. A imigração está aqui na minha porta, mas eu tenho uma paz, porque eu sei que eu estou dentro do propósito do Senhor e eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Então, é isso, né? É estar ali sendo reabastecida, longanimidade, a capacidade de pensar antes de agir, demonstrando paciência, perseverança em meio às dificuldades. Presta atenção, ainda mais aí para as pessoas que têm um temperamento colérico e sanguíneo. A capacidade de pensar antes de agir. Uau! Não é fácil, não. Mas com Cristo é possível. Porque você vai crucificar a sua carne. A pessoa vem ali te tratando de uma forma assim, né? Não muito educada, grossa. A sua vontade é de responder no mesmo nível. Mas dá vontade, viu? É forte. Mas o quê? Você respira e fala: eu quero refletir o caráter de Cristo. Você pensou antes de agir. O que é isso? Longanimidade. E outra coisa que eu ando pensando muito é sobre a compaixão. Eu não sei o que que tem na vida daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa foi grossa comigo, mas eu não sei o que aquela pessoa está passando no trânsito mesmo, né? Às vezes você dá alguma coisa no trânsito, o motorista vem e te fala um monte de coisa. Mas o que que aquela pessoa tá. A gente começa a olhar com os olhos de compaixão. O que que aquela pessoa está passando? Com certeza ela está reagindo assim porque ela está passando por algo difícil. Então, o quê? Isso é pensar nos outros, é a benignidade, é a compaixão. Sempre quando acontece algo comigo, eu penso assim, não é pessoal. É porque aquela pessoa está passando um momento difícil. Porque assim, eu não levo para o meu coração nenhuma ofensa. Eu sempre penso que a pessoa está passando por um momento difícil. Por isso que ela me tratou daquele jeito. Foi uma forma de eu encontrar, de guardar meu coração. E não morder a isca de Satanás. Então, presta atenção, bondade é a generosidade, é um coração para mais do que esperar, né? Aquela pessoa generosa,
é aquela qualidade de generosidade, que você dá mais do que a pessoa espera. E isso é só através do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Fidelidade é a lealdade, é a constância em manter a palavra e o compromisso. Como é difícil, né? Fidelidade nos dias de hoje. Eu sou de uma criação bem antiga, queridas. Do meu pai e da minha mãe, né? A gente é de Trindade, interior de Goiás. E a criação que meus pais me deu é assim, ó. Você não assina nota promissória. A sua palavra é o suficiente. Fernanda deu a palavra dela para tal coisa. Acabou. Ah, não, mas ela não assinou um documento. Ela não fez isso. Eu sou dessa criação. A Fernanda deu a palavra. Então eu fui criada desse jeito. Isso fala muito sobre a fidelidade e transmitir o caráter de Cristo, né? A Lauane deu a palavra dela. Então as pessoas olham assim, não, se a Lauane deu a palavra dela, vai acontecer. Porque ela reflete o caráter de Cristo. Mansidão, uma qualidade que nunca é fraqueza, mas é uma força controlada. Mansidão, ser manso, é estar com raiva e responder com mansidão. Você pode irar. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pecai. Você pode ficar irado. Às vezes a gente precisa de uma ira santa também, se indignar com algumas coisas, mas não pecar. Então é onde que a gente precisa da mansidão ali para responder. E isso é o quê? Fruto do Espírito, fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. E como que eu vou ter esse fruto se eu não me relaciono com o Espírito Santo? Se eu não priorizo o meu tempo de devocional, como que eu vou ter esse fruto? É um fruto só. Imagina aí uma mexerica, uma bergamota em alguns estados, com vários gomezinhos. É um fruto só, que eu tenho ele através do meu relacionamento com o Espírito Santo. Mas se eu não tenho esse relacionamento com o Espírito Santo, como é que eu vou ter esse fruto, gente? E agora eu quero falar sobre o demônio próprio, ou o domínio próprio. O domínio próprio, para mim, é uma das coisas mais difíceis em todas as questões, não só como lidar com as pessoas. Na comida, eu tenho muita dificuldade de parar de comer. Eu acho que é só eu que sou assim. Ai, tem mais gente. Ai, que bom que não sou eu. Então, cada um tem uma dificuldade na área do domínio próprio. Uns são de intolerância, outros é de comida, outros é cada um. Mas o domínio próprio está ligado a governar as nossas emoções. O domínio próprio está ligado a governar os nossos desejos e as nossas paixões. Um minuto eu concluo, pastora. Então, nós precisamos muito de tirar. Quando você fala de domínio próprio, quando a sua emoção está no centro do seu coração, eu sinto te informar uma coisa. A sua emoção virou ídolo. Tô lendo esse livro aqui, ó, Deuses Falsos. Como eu tenho aprendido. Quando você deixa as suas emoções te governar, as suas emoções virou o ídolo do seu coração. É forte, gente. Então, o domínio próprio não é só sobre comida, sobre como tratar as pessoas. É saber quem está no centro do nosso coração. Aquilo que te domina rouba o lugar de Deus. Que seja você amar mais a comida do que Deus, amar mais o esposo do que Deus, amar mais as bênçãos do que Deus. Você orou por uma bênção, Deus te deu a bênção. A bênção foi e roubou o lugar de Deus. Você fez campanha de oração, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, Deus te deu a vitória e você parou de servir ao Senhor. E isso se torna ídolo, está aqui dentro do domínio próprio. Então, tudo aquilo que roubar o lugar de Deus é um ídolo na nossa vida. E isso está bem na parte do domínio próprio. Pode ser qualquer coisa. Não é só imagem. Às vezes a gente está limitado pensando que é uma imagem. Não é só imagem. É tudo que tira Deus do centro do nosso coração. E hoje em dia as emoções, né, têm governado a nossa vida e têm tirado Deus do centro. E estamos sendo governados pelas emoções. Aí estamos com demônio próprio, não com domínio próprio. Então, que a gente possa refletir nessa tarde aqui, que precisamos colocar
o Espírito Santo no centro do nosso coração. E quando nós colocarmos o Espírito Santo no centro do nosso coração, o fruto do Espírito vai ser uma consequência do relacionamento que eu tenho. E aquilo que está no meu coração no lugar errado vai ser arrancado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que você possa hoje meditar. O que está no seu coração no lugar errado? O seu ego pode ser a idolatria que você está vivendo hoje. Eu quero minhas paixões, eu quero do meu jeito. Tem que ser feito do meu jeito. Isso pode ser a idolatria. Os deuses falsos que está carregando dentro do seu coração, roubando aqui o domínio próprio. Amém? Glória a Deus. Eu vou terminar aqui, porque senão tem mais 3 páginas aqui, gente. Aleluia. Pode orar por nós, Fer? Posso. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor, imprimir no nosso coração o caráter de Cristo. E que o Senhor venha nos revelar em sonhos, no nosso coração, na nossa mente, o que tem roubado o seu lugar. Nos mostra, Espírito Santo, e nos guia ao caminho do arrependimento, porque nós precisamos ser reabastecida com o teu Espírito. E como nós vamos ser reabastecida com o teu Espírito se o nosso coração está cheio de entulhos? Como nós vamos ser reabastecida com o teu Espírito Santo se o nosso coração está sujo, não tem uma deep clean no nosso coração, Senhor? Então, nessa noite, nós te autorizamos, Espírito Santo, vem e arranca todo o entulho. E leva, Senhor, sim, Pai, esse desejo de ter um relacionamento com o Espírito Santo para o nosso coração. Porque a tua palavra fala que é o Senhor que faz tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém.